bolsonarismo, tendo apenas que dar o seu perfil feminino, combatendo o feminismo e abraçando de todas as formas as suas pautas sociais, que são tratadas da forma mais inútil ou hipócrita possível. A revista Veja alertou em matéria: Michele organiza encontros e articula a sua ascensão a 2026. E todo mundo pensando, nossa, mas então quer dizer que isso era verdade mesmo? Nunca deixou de ser verdade. Com isso eu estou falando que ela vai ser a candidata? Nós não temos a mínima ideia, talvez seja o próprio Tarcísio. Isso não significa dizer que ela não está articulando uma ascensão dela a 2026, que pode vir daqui a pouco ao Senado da República, com grandes chances de ser eleita. E aí nós vamos fazer o quê? Ter mais um Bolsonaro, mais um sobrenome Bolsonaro, dentro do parlamento brasileiro. Não é mais hora de fechar os olhos para as questões que são fortes e óbvias em todo o tecido social e político deste país. Michele Bolsonaro é uma realidade. Cíntia Chagas pode ser que se torne também. 17h16, Pedro Zambarda. É importante o que você está falando, né, Viaro, dela ser a legítima herdeira. Queria que você desenvolvesse isso, porque eu estou fazendo um segundo corte aqui já. Ela ser a legítima herdeira porque ela tem uma coisa que os filhos do Bolsonaro não têm direito, que é o suporte das igrejas evangélicas, né? Tem o caso da Igreja Batista Atitude, que coordenava o Palácio do Planalto. Você pode desenvolver um pouco mais isso, Viara? Só pra gente fazer um segundo corte. Na verdade, as igrejas batistas que estavam diretamente relacionadas ao Palácio do Planalto, e isso o Sérgio Duzilek já nos falou várias e várias vezes, inclusive mandou materiais para mim, isso aí a gente pode até depois trabalhar esses materiais futuramente, são igrejas batistas diretamente ligadas a linhas teológicas estadunidenses que chegaram na América Latina, sobretudo na América do Sul e em especial no Brasil, para, primeiramente, de forma articulada, mexer nas grades curriculares das faculdades de teologia, tirando absolutamente tudo das grades que não tivesse exatamente alinhado às ideias de extrema-direita. Então, eles já chegam pelas faculdades de teologia e chegam se reunindo diversas vezes no Palácio do Planalto. Diversas vezes. Inclusive Michele sem máscara na pandemia, tá, gente? Sem máscara na pandemia. E se reuniam ali fazendo lobby evangélico para mexer nas faculdades de teologia, nas principais, principalmente no Seminário Batista. É importante lembrar também que a placa batista, o dizer, o logotipo, a inscrição batista, ela é hoje praticamente de domínio público, ou seja, o Pedro Zambarda pode abrir uma igreja hoje e dizer que é uma igreja batista, mesmo que o Pedro Zambarda nunca tenha passado pelo Seminário Batista de Teologia. Pode botar lá, Batista. Por quê? Porque vai pegar um alinhamento bíblico, histórico, alinhado à formatação de batismo e de idade e tornar-se uma igreja batista. Então, deixou de ser uma igreja histórica. Para saber se é uma igreja batista histórica, tem que ter muito cuidado de analisar. Se tiver dito igreja batista reformada, corre, foge. Se for batista reformada, foge, porque não há nada de embasamento teológico bíblico ali, e é essa gente que se aproxima do Palácio do Planalto na época do presidente Jair Bolsonaro, e que tem ali a Michele como uma presença muito forte, fazendo inclusive lobby para a aproximação dentro do governo de pessoas como o Ottoni de Paula. Vamos lembrar que o Ottoni de Paula é aquele que mudou de lado 250 mil vezes, tá? Provavelmente então, assediado diretamente por essas pessoas, né? Exatamente, né? O Ottoni de Paula, então, já foi bolsonarista, malafaísta e já fez vídeo orando pelo Lula. Também aparece nesse meio tempo com uma aproximação muito grande de Sóstenes Cavalcante e o próprio Malafaia dentro destas reuniões com a aproximação destes teólogos, desses intelectuais, desses figurões, melhor dizendo, da teologia batista estadunidense, dessa nova escola que deturpa toda a grade teológica, porque tem como objetivo o poder a partir das mãos daquilo que é o evangelistão, que nos Estados Unidos é muito mais tranquilo de tratar, porque é um país com uma tradição protestante muito grande. Se nós temos aqui no Brasil a chamada polarização, que eu não concordo com esse termo, entre extrema direita e esquerda, os Estados Unidos têm uma polarização entre católicos e protestantes. Dividem o quinhão do país, sobrando muito pouco para o resto,
E esses católicos e protestantes que não estão necessariamente alinhados às correntes políticas de republicanos e democratas. Tem em ambos os lados, o que dão para eles uma capacidade muito maior, que faz agora, inclusive, com que o Malafaia saia aos gritos pedindo para que os pastores batem de frente com o Trump na questão dos imigrantes. Malafaia sabe do poder dos evangélicos nos Estados Unidos e começa a bater de frente com o Trump, indo contra as falas do próprio Eduardo Bolsonaro, para pedir para defender os imigrantes brasileiros que estão sendo deportados, porque eles são dizimistas, evidentemente. Aí está a importância da Michelle Bolsonaro ao lado de toda essa gente, do picareta do Malafaia, que já começa a levar para os palanques das manifestações bolsonaristas nome como Cláudio Duarte, mas puxando também, quem não sabe o que é Cláudio Duarte, a gente pode falar depois, tá? Puxando também ali o Magno Malta, puxando o Nicolas Ferreira como representantes de um chamado parlamento evangélico, mas trazendo já Michelle Bolsonaro a seu lado. Michelle Bolsonaro, se a gente for analisar a trajetória dessas manifestações bolsonaristas, e se a gente for analisar a semiótica instaurada nos palanques dessas manifestações bolsonaristas, a gente vai ver que, coisa de 2 anos, a Michelle é uma presença discreta em cima desses palanques. E ela vem evoluindo, e ela chega no final, nas últimas manifestações, dividindo o espaço, cronograma de fala e foto, não só com o marido dela, como com o pastor Silas Malafaia. Há um lobby do Malafaia para indicar Michelle Bolsonaro para um posto, a princípio, de mais força, mais relevância e mais perspectiva dentro do próprio bolsonarismo. Ela se prepara para ser, dentro do novo mundo, da nova era, que mede forças entre o feminino e o feminista, o grande nome deste campo de extrema direita, e eu acredito que ela já vai de largada, podem me cobrar depois, de largada ela já vai superar Ciro Gomes muito, porque eu falo Ciro Gomes... Ciro Gomes morreu, né? Mas vai vir de novo, né? Vai. Morreu, mas vai vir de novo. Eu quero dizer que ela vai superar, talvez, a soma E ela tá viva, ela é o contrário do Ciro, tá? Claro. Ela deve superar, Pedro, a soma das intenções de voto de Ciro Gomes e Eduardo Leite. Ela deve superar a soma dos dois. O Eduardo Leite, que se apresenta agora como candidato do Kassab, isso não é pouca coisa. Em matéria de percentual vai ser pouca coisa, mas em matéria de importância política, ser o escolhido do Kassab não é pouca coisa, tá? Então, ele se apresenta como pré-candidato à presidência da República em uma manifestação que se deu de uma forma impactante. Ele deixa o PSDB, que praticamente morre, se filia ao PSD e é apresentado pelo Kassab no mesmo evento como pré-candidato à presidência da República do Kassab. É neste terreno que a Michelle vai atuar para minar e barrar as intenções de voto de campos do Ciro, de campos do Eduardo Leite, e testar o nome dela de uma forma efetiva, e eu acho que vem para incomodar, Pedro.